Olá, estamos iniciando o Teorema pela UX TV, emissora parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer uma questão da atualidade para discussão com a presença de professores e estudantes da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à questão, à pergunta de hoje. O processo de ensino-aprendizagem é um objeto de estudo recorrente no ramo das licenciaturas. Uma das discussões fundamentais que surgem nesse processo é a ideologia. No ensino da história, ao falar sobre a ditadura militar, como o professor pode despertar o senso crítico dos estudantes? Em relação aos direitos humanos e de gênero. Esse e outros dilemas da educação vão estar em debate na 21ª Jornada de Ensino de História e Educação, que ocorre na Universidade de Caxias do Sul, de 26 a 29 de outubro. Aproveitando a jornada, o Teorema de hoje pergunta: o que pode o professor em sala de aula? A partir dessa questão, nós vamos conversar com professoras do curso de História aqui da Universidade de Caxias do Sul. Temos a professora Eliane Cardoso, que coordena o curso de História. Bem-vinda, professora, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Curso de História com muita história já para contar, 55 anos. Sim, felizmente, né, nós já temos bastante história para contar dentro da universidade, né, inclusive um dos cursos que construiu a instituição, se a gente pensar que é da junção de cursos, de faculdades que ela se fez. Né? Perfeito. E o curso está fazendo 55 anos esse ano. Bem-vinda, professora. Professora Cristine Fortes Lia, também bem-vinda. Professora, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Obrigada pelo convite de participar. E a expectativa para essa 21ª Jornada de Ensino de História e Educação? A expectativa é muito positiva, até porque a temática ela é muito abrangente, ela atrai os participantes na medida em que ela passa a discutir as possibilidades de atuação do professor em sala de aula, com as questões do ensino, da cultura afro-brasileira e da cultura indígena, que são os principais aspectos que serão trabalhados nessa jornada. E nós já temos um número bem grande de inscritos, tanto como participantes, como com apresentadores de trabalho. Vai ser um evento bem grande, inclusive superando as nossas expectativas iniciais quando nos propusemos a sediar o evento. Professora Catane Monteiro, bem-vinda. Tudo bem, professora? Tudo bem, Jacó. É um prazer estar aqui novamente na UX TV, no programa Teorema. Estamos à disposição e agradecemos, né, o espaço para divulgar mais uma atividade que o curso de História está promovendo, né, sempre atento às questões do presente, pensando na formação do professor de História. Professora Catane, nos fale um pouquinho. A jornada ela é estadual, é isso? E cada ano ela tem... Cada ano ela é realizada, cada 2 anos? Como é que é o período? A jornada de ensino de História ela é uma proposta do GT, do Grupo de Trabalho Ensino de História e Educação da Associação Nacional dos Profissionais da História do Rio Grande do Sul. Tá? Então, ela acontece anualmente. Essa já é a 21ª edição. Então, a jornada ela é, digamos, o maior evento específico, né, sobre o ensino de História do Rio Grande do Sul. Outros estados também têm as suas jornadas de ensino de história, as AMPUs, as sessões da AMPU, né, regionais. Então, é anual. Agora, até estamos revendo, porque haja fôlego, né, para fazer rápido, né, jornadas anuais. Envolve quantas pessoas, mais ou menos, participam da jornada? 300 pessoas. Claro, né? É um evento grande. de médio porte, digamos assim. É a segunda vez que a UX e o curso de História sediam a jornada. Né? Nós sediamos em 2009 pela primeira vez. Então, o curso de História, os professores do curso de História têm uma parceria com o GT, né? E, portanto, a gente faz então essas atividades. E este ano também o mestrado em História participa. Né? Então, é uma parceria do GT Ensino de História, do curso de História e do mestrado de História aqui da UX. O tema, como ele é escolhido, esse ano é interculturalidade, educação e diversidade. O que pode o professor de História? Por que essa escolha? O que ele significa? O que ele orienta? Quem quer comentar? Esse tema há bastante tempo ele vem se fazendo presente nas jornadas, né? Mas não como um tema central. Sempre tinha mesas, oficinas que davam conta dessa temática, mas a gente conversando entre os colegas, né, que formam o GT, o curso de História, enfim, optamos por privilegiar
por privilegiar a temática, centralizar a temática, né? Devido a várias questões que vêm acontecendo, mas, acima de tudo, pensando no tema da diferença que norteia isso. Né? Quando a gente fala em interculturalidade, em diversidade, é a diferença que está em foco. Né? Então, eu acho que o professor de História, e a gente fala disso porque é o que nos cabe falar, ele tem um compromisso com isso. Né? Eu acho que é um espaço privilegiado do ensino de História trabalhar com as questões da diferença, se a gente quer ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, diferença no sentido étnico, religioso, de gênero. Aliás, então, uma necessidade enorme. A gente percebe muitas manifestações, inclusive via redes sociais, às vezes de não respeito ou de intolerância às diferenças. Desconhecemos, às vezes, nós mesmos, porque desconhecemos a nossa história, que nós somos originários de uma diversidade. Sim. Professora. E aí, nas mais variadas diferenças, eu poderia dizer, a gente vai ter polêmicas em torno disso. E como fica o professor de História nessa situação? O que pode ele em sala de aula, né? O que também a gente não dá conta de responder, mas há muitos elementos que são da nossa área, que nos atingem, e a jornada ela tem sempre o papel e o objetivo de fazer com que os professores compartilhem as suas experiências, as suas vivências e discutam a partir do que tem sido estudado, pesquisado, o que as bibliografias trazem, mas também o que está acontecendo na sala de aula, o que tem dado certo e o que pode dar certo em outros espaços, né? Então, é muito importante que a gente traga esse espaço de discussão para dentro da universidade, da experiência dos professores que estão na educação básica e o que a universidade tem a oferecer com relação a essas discussões, que tem se acirrado muito, né, nos ambientes virtuais, assim, tem se polarizado em dados momentos. E qual é o nosso papel, né? Que não é necessariamente de tomar um partido, mas também não é de abolir essa discussão, né? Muito pelo contrário. Professora Cristina, gostaria de complementar? Sim, uma questão importante é que nos mais de 150 trabalhos que estão inscritos para serem apresentados ao longo da jornada, uma tendência que se apresenta é justamente trazer as possibilidades de estratégias para como se trabalhar essas questões das diferenças em sala de aula. Então, como introduzir a questão da cultura africana, a questão da educação indígena, as diversidades de gênero, enfim, todas essas questões que são tão polêmicas, boa parte dos trabalhos trazem como proposta a possibilidade de uma estratégia. O que pode o professor de História, como ele pode propiciar essa discussão dentro do espaço da sala de aula. Porque, muitas vezes, na teoria, nós temos muitas ideias... Sabemos o que deve ser feito, mas como fazer? Exatamente. E a jornada ela tem essa característica de trazer essa ideia da prática. O que na prática de ensino, na educação básica, nós podemos fazer para trabalhar esses assuntos tão polêmicos. Então, os trabalhos vão nos apresentar muitas possibilidades de estratégia nesse sentido. A programação contempla bastante isso, então? A programação contempla, eu queria chamar a atenção disso que as colegas já falaram, que a jornada é um evento, talvez um dos únicos eventos que propicia a participação de graduandos e de professores da rede, assim, quer dizer, tu não precisa ter mestrado ou doutorado para participar de um evento acadêmico apresentando as suas práticas. Então, é uma ênfase da jornada, inclusive, dar espaço para o estudante, né, para o professor em formação, já participar desses eventos, trazer os seus relatos, né, as suas impressões, enfim, e colocar na mesa para socializar e dialogar com os demais colegas. Então, a jornada, sim, ela contempla todas essas questões, fora o imprevisto, né, Jacó, que sempre tem. E é riquíssimo. E que, às vezes, é bem rico. E também aquela questão do próprio encontro, do bastidor, né, as trocas que ocorrem além da programação oficial, que já é muito boa, né, professora? Sim, porque aí, na verdade, você tem o reencontro, inclusive, né, de muitos colegas estudiosos dentro do Estado e, inclusive, de fora dele, porque também nós temos a participação de professores que vêm de outros lugares do Brasil para... literalmente. Teremos estrangeiros, que a gente brinca, né? De nós vamos ter a presença, isso é uma coisa que nos agrada muito, a presença do professor Gerson Baniwa. O Baniwa é nome de uma tribo do Amazonas, ele é professor da Universidade Federal, né, de lá. Então, ele vem como um intelectual protagonista
dessa questão da interculturalidade. Então, a gente diz do Oiapoque ao Chuí, quer dizer, isso. É verdade. Então, estamos bem ansiosos assim, com a presença dele. E vamos ter também a presença de senegaleses, de representantes dessa comunidade, justamente daqui de Caxias, justamente numa mesa para contar um pouco da trajetória deles e também a forma de inserção dentro da sociedade gaúcha, da sociedade caxiense, como está se dando esse movimento migratório nesse momento, já a que história estamos contemplando que está acontecendo, né? Exatamente. E esses contatos, né, dos bastidores que tu tinhas referido, eles já estão acontecendo, porque a partir do momento em que tu começa a convidar as pessoas, tu já está fazendo uma série de trocas extremamente interessantes. A gente vai descobrindo pesquisadores, profissionais que estão interessados em participar e as imensas contribuições que eles podem trazer para a área, né? Então, organizar a jornada também é um trabalho extremamente interessante e produtivo, porque nos possibilita todo esse contato com os pesquisadores das diferentes áreas. E são redes que se estabelecem e permanecem, vão além, né? Isso é fundamental a gente saber hoje esses contatos. Professores, nós comentamos desde temática, a importância que tem, etc., e definitivamente a gente percebe uma grande mudança na sala de aula, no ensino de história, né? Do tempo que a gente passava por datas, heróis, livros já que continham as lições estabelecidas, se tentava memorizar isso para uma história que está se dando, uma história que tem uma complexidade maior. Mas há também o desafio para o professor de realizar esse ensino, agora especificamente, né, incluir esses conteúdos que são exigências legais, mas que exigem uma troca, exigem experiência, e é isso que vocês estão proporcionando através dessa jornada. O que vocês destacariam? Assim, olha, em termos de presença, em termos de temática, que assuntos realmente são pertinentes e que vocês gostariam de lembrar ao público, não só para quem está diretamente atingido por isso, mas a sociedade saber que é importante em termos de estudo, de ensino e de história. Com quem? Catani? Só para reforçar alguma coisa que a Cris trouxe em relação à presença de senegaleses no evento, né? Perfeito. Então, a gente fica muito satisfeito assim nós somos muito entusiastas da África em Caxias, né? Estou falando pelas gurias, mas acredito que muito entusiastas. Uma questão é essa diversidade que está presente aqui. A gente tem uma diversidade, mas a interculturalidade ela é mais complexa. Né? Porque tu falar em multiculturalidade é uma coisa. Agora, a interculturalidade é como é que essas relações estão se dando. Né? Então, eu acho que vai ser um espaço, talvez, privilegiado para a gente também pautar um pouco isso. Né? Quer dizer, não é só constatar que estão aí, mas é como elas interagem. Mas como que essa diferença está sendo operada na sociedade, né? De que maneira? Sem dúvida, é uma E a gente tem visto que as coisas nem sempre são tão agradáveis. Claro. Esse é um tema que extrapola a questão da sala de aula, como tu tinha colocado, isso atinge a sociedade em geral, porque não é só uma questão de se pensar como se trabalhar dentro da sala de aula, mas é pensar como a sociedade reage à presença desses indivíduos que são novos, digamos assim, no contexto da cidade, e como é que essa comunidade senegalesa está sendo acolhida ou não pela sociedade local. Então, esse é um tema de imensa importância dentro da lógica da interculturalidade e atinge a todos os interessados na sociedade, não só no ensino de história. E só para reforçar também, além da presença, a gente vai ter a presença que a gente conhece como Billy, ele é o presidente da Associação dos Senegaleses em Caxias do Sul. Né? Essa mesa ela está marcada para o dia 26, às 14 horas, mas também um intercambista africano aqui da universidade, o Hamilton. Né? Então, também mostrar outros espaços onde essa interculturalidade pode se dar. Né? A nossa ideia é expandir também para outros. A universidade tem uma experiência incrível em Sem dúvida, ela já é um lugar onde isso acontece, né? Professora Eliane. Esse é o espaço universitário por excelência, né? E aí eu acho que pensar o que pode o professor de história nesse sentido, não só em sala de aula, mas a partir da sua sala de aula, qual é o impacto dele nessa sociedade ao redor, né? Que é justamente pensar a nossa função social também. E isso não só aqui para a realidade de Caxias, né, nesse momento de um novo movimento migratório
que vivemos, mas a realidade do Estado e do Brasil mundial, e do mundo. mundial, né? Exato, os movimentos migratórios hoje Nossa, uma realidade impacto, mundial de um impacto ainda desconhecido, porque nunca se teve um movimento migratório de tamanha proporção desde a Segunda Guerra Mundial. E ainda pensando que no processo da Segunda Guerra Mundial acreditava-se que o movimento migratório seria temporário, as pessoas retornariam para os seus lugares de origem com o final da guerra. Agora se desconhece essa possibilidade. E, em princípio, ele é um movimento que vem e que as pessoas vão realmente se estabelecer nesses lugares para onde estão se refugiando e permanecerão neles para sempre, digamos assim. Então, é um fenômeno muito novo em história e que merece uma atenção muito especial, já que estamos vivendo um momento muito específico e que demanda a necessidade do diálogo, da interculturalidade. Como pensar com culturas tão bem estabelecidas, tão bem edificadas, estão preparadas ou não para receber essas novas culturas que estão chegando. A gente percebe e recebe informações até que às vezes, desculpe ser negativo, mas chocam um pouquinho. E um pouquinho não, bastante, né? Um pouquinho é uma expressão inadequada. Porque não esperamos que nesse momento, já com tanta história, tantas coisas contadas, relatadas, se tivesse a violência acontecendo contra pessoas que ou têm uma origem diferente, vêm de outro país, ou mesmo um gênero, etc. Mas ainda temos a violência, às vezes, que é, digamos, o extremo, acontecendo, até levando à morte. Nos parece que esse desconhecimento, essa ignorância é que leva a isso. Por isso, parabéns, porque um curso de História cumpre realmente uma função social enquanto nos educa, enquanto seres humanos, para essa convivência. Eu creio que esse é um dos grandes objetivos, professora. Sim, eu percebo que a gente tem a sensação, ou gostaria, né, de que fosse verdade, a superação de determinados limites ou características que nós já vimos em outros momentos históricos. Então, a gente acredita, inclusive, que aquilo faz parte do passado, né? E, portanto, já está superado e não vamos viver isso novamente. E a história mostra que é justamente o contrário, né? A gente parece não aprender, a gente parece ter que reforçar determinados tópicos, momentos ou aprendizagens e recorrer à história para entender o que acontece, para perceber as consequências e não permitir que a gente tome os mesmos rumos, né? Ou que a sociedade hoje tome outras iniciativas, inclusive seja original no seu momento histórico, para que a gente não tenha os desfechos que nós já conhecemos. Quer dizer, não é possível que a gente tenha que viver novamente violências para ter novamente que discuti-las. E às vezes a gente teme que há atos isolados, até individuais ou de pequenos grupos, mas que isso se institucionalize de alguma forma, ou ganhe até proporções políticas, como há em alguns países, né? E essa violência que tu citou, ela não necessariamente é apenas física, ela é muito simbólica, na medida em que eu me projeto como superior a esse indivíduo que é um migrante e que está se inserindo nessa sociedade. E aí entra toda essa importância do estudo da história, em especial da África, nesse momento, pensando bem na nossa situação aqui em Caxias, porque ainda se trabalha muito com a ideia da superioridade da cultura do Ocidente, com relação à cultura africana, de que eles seriam inferiores. Isso está muito presente ainda e precisa ser desconstruído. E, para ser desconstruído, o espaço da sala de aula ele é um espaço muito privilegiado, levar para a educação básica, então, todo esse trabalho de desconstrução através do ensino da história da África e da cultura africana. Porque somente através da valorização dessa história, dessa cultura, é que se consegue, de fato, um diálogo pautado na interculturalidade. E a jornada ela também tem a proposta de trazer a interdisciplinaridade, não só pensar através da história, mas pensar através de outros campos de conhecimento, como se pode pensar a questão da interculturalidade. Tanto é que nós vamos ter um sarau, né? Eu acho que a Catani pode falar um pouquinho melhor sobre isso, justamente numa proposta inovadora de se pensar através de outras áreas de conhecimento, da arte, uma proposta de conhecimento sobre o assunto.
Bom, acho que, em primeiro lugar, a história não é nada sem a interdisciplinaridade, né? Isso desde o início do século XX, né? O que é? Alguns falam história pura, isso é uma loucura, né? A história, ela é o que é hoje, porque ela bebeu na fonte de outras áreas do conhecimento e continua fazendo essa troca de serviços, né? E por isso que ela se engrandeceu e que ela se tornou assim tão mais interessante do que aquela história das datas, dos nomes, né? Mas enfim, então tanto em relação às oficinas que vão ocorrer, em relação às comunicações que vão ser apresentadas, né? Nós temos uma grande presença da interdisciplinaridade e a gente pensou, toda a jornada tem um momento cultural, a gente sempre procura fazer um momento cultural. E aí pensamos que nós temos um espaço muito interessante em Caxias, que é o Zarabatana Café, no Centro Municipal de Cultura Ordovás. Vamos fazer o primeiro sarau da história ali, então, que se chama A História na Poesia e a Poesia na História, porque é uma relação super interessante. A escrita da história, há muito tempo, já deixou de ser também uma escrita dura, fria, né? Essa questão da narrativa do historiador, pensando que a história também é arte, ela não é só uma ciência, eu acho que traz para a gente essa possibilidade, né, da gente talvez conseguir objetivar aquilo que a gente mais gostaria que acontecesse, que os alunos e que as pessoas se deleitassem com a história, né? Que seja um momento de deleite, um momento de prazer, e não só uma obrigação de ler um texto. Então, o sarau vai acontecer na terça-feira, a partir das 20 horas, no Zarabatana Café. Professora, para quem tem interesse, onde encontra mais informações, como pode fazer, talvez, sua inscrição? Todas as informações estão no site da UX, tá? No link do evento. E, enfim, eu acho que é por aí que vai se buscar as informações. Querendo ligar para o Bloco H, a gente também está lá, nós estamos meio que de plantão agora, né? Claro. Até a abertura oficial do evento. Obrigado, professora Catânia, professora Cristine, e também professora Eliane, pela presença, pelas informações e pelo trabalho que estão realizando para essa jornada de História e Educação. Terminamos por aqui o programa de hoje. Voltamos na próxima edição do Teorema com outro assunto para o debate. Até lá.